Meu irmão, hoje a palavra dessa noite é sobre esperança. Eu quero que você saia daqui com a sua esperança em Deus, porque Deus vai cumprir promessas na sua vida, amém? Vamos para o texto bíblico? Vamos lá. Salmos 62, versículos de 5 a 8. Salmos 62, de 5 a 8. Diz assim a palavra: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação, a minha glória, Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiem nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio, amém? Glória a Deus por sua palavra. Querido, esse texto me mostrou algumas coisas que eu quero fazer saltar dele como ensinos para nós. O salmista inicia esse texto dizendo: somente em Deus. Olhe para mim, preste atenção. Onde está posta a sua esperança? Onde está posta a sua esperança, querido? Pastor, é no meu salário. Não vai funcionar. Uma hora ele pode te faltar. É no meu emprego. Uma hora você pode estar desempregado. Olha, é no governo, no atual, no que saiu. Meu irmão, isso não vai dar certo. A nossa esperança precisa estar somente em Deus. Quando a gente entende isso, a gente começa a desfrutar de algo extraordinário. Por que tem pessoas todos os dias se frustrando? Por que tem pessoas todos os dias ficando desesperançosas? Porque as coisas, as circunstâncias, as pessoas tendem a falhar. Elas não são referência sobre a qual nós devemos pôr a nossa esperança, mas em Deus está posta a nossa esperança. Meu irmão, aconteça o que acontecer, haja o que houver, se a minha e a sua esperança estiver em Deus, nos é suficiente. O texto mostra com riqueza de detalhes que o salmista entendia isso. O salmista compreendia isso de tal maneira que ele explica que a esperança dele está em Deus. Agora ele mostra a postura pela qual ele espera em Deus. Ele diz que é com uma espera silenciosa. Ah, quantas lições a gente aprende aqui, meu irmão. Feche essa sua boca, que não tem aberto para glorificar a Deus, mas tem sido aberta para murmurar, tem sido aberta para questionar, tem sido aberta para agir como um servo louco, questionando os desígnios de Deus. Meu irmão, Deus sabe o que está fazendo, nada saiu do controle dele. Espera em Deus silenciosamente. Espere em Deus que tudo vai dar certo. Espere em Deus que de uma hora para outra Ele vira esse jogo. Espere em Deus que aquilo que hoje não encaixa vai se encaixar. Espere em Deus de maneira silenciosa, porque de maneira silenciosa nós nos portamos tal como sábios. O provérbio diz que até o tolo passa por sábio se ele ficar quietinho. Não falou nada, não falou besteira, não é verdade? Tem gente que você olha e diz: nossa, sujeito inteligente. Ele abre a boca e você diz: meu Deus do céu, né? Não é essa inteligência toda que você achava. Tem pessoas que armam um precipício para si pelo muito falar. Se a nossa esperança está em Deus, dá para aguardar silenciosamente. Dá para esperar em secreto em Deus. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, no momento certo, Deus trará luz sobre aquilo que está obscuro, Deus trará aquilo que está oculto à tona, Deus revelará os teus desígnios. Não há humano algum que possa perverter a vontade do Senhor, não há ninguém que possa frustrar os planos de Deus. Espere em Deus, e de maneira que a sua alma se mantenha silenciosa. Às vezes, quando existe conflitos familiares, a maioria das vezes, não é porque alguém conseguiu manter a sua boca fechada, mas é porque não manteve.
e falou além da conta, falou o que não ajudava, o que não edificava, o que não agregava. Tem gente que quando vai falar, querido, dá vontade de no final do relatório você perguntar assim: você continua crente? Porque o sujeito fala de um jeito que você deve ter desviado, perdeu a esperança, já não tem mais motivação. Meu irmão, Deus tem promessas na nossa vida e todas elas irão se cumprir. Deus tem promessa na sua vida, amém? Tenha esperança, aguarde em secreto em Deus. Pode, meu irmão, ir para dentro do seu quarto, feche a porta, fique lá, prostre-se de joelhos, adore a Ele. Pode, quem sabe, já cantar o hino, mesmo não sendo o dia hoje da vitória, mas antecipe isso, traz à existência aquilo que não existe. Espere em Deus de maneira silenciosa. É você comemorar pela recompensa que ainda não veio, é você se regozijar pela conquista que ainda não recebeu, é você desejoso estar de glorificar a Deus, mesmo como a Daiane ministrou, no percurso, no trajeto, no processo da vida. E o salmista nos ensina isso, que em Deus é a sua esperança, ele espera de maneira silenciosa, porque é de Deus que vem a esperança. Existe uma coisa, meu irmão, que não faz muito sentido. É quando o discurso do cristão não se alinha com a prática dele. É por isso que Tiago recomenda que nós não fôssemos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela também. Porque não dá para ser só discurso. Não funciona desse jeito. E eu quero te mostrar aqui a dualidade que existe entre discurso cristão e vivência cristã. Meu irmão, aqueles que esperam em Deus, ainda que de maneira silenciosa, aprenderam a depender dEle, amém? Tem gente que diz: eu estou esperando em Deus, mas não tem como fazer alguma coisa por mim, não. Meu irmão, não é em Deus que você está esperando. Deus sabe o tempo certo. Eu não digo que você viva a mesma coisa que Deus propõe na minha vida, mas só a título de referência. Eu já citei aqui algumas vezes nesse altar. Na minha vida, de uma maneira muito particular, Deus costuma agir aos 45 do segundo tempo da prorrogação. Eu já pedi todas as chances, as condições de fazer por mim mesmo, aí Deus está lá só na espera, só na espera. Aí quando eu já não sei mais o que fazer, que lembro, ó, reconheço, falei, era Ele, né? A solução estava nele, e eu me volto para Ele, estava te esperando, está aqui, ó, resolvida a questão. Geralmente é assim. A gente precisa aguardar em Deus, e se aguardamos, precisamos depender nele, porque Ele é a nossa esperança. A Bíblia diz que se nós formos aqueles que esperam em Deus somente nessa existência, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Queridos, a nossa esperança transcende essa existência, a nossa esperança é pela eternidade, e só Ele pode nos dar, aleluia! Só Deus, queridos. Não dá para não esperar regozijando, não dá para não esperar alegremente, porque no natural, a gente pode esperar, mas no dia, na hora, combinado, idealizado, alguma coisa pode frustrar essa espera, essa expectativa. Você talvez seja um bom pai, uma boa mãe, queira presentear um filho, uma filha, dentro da realidade das suas condições, e talvez lhe prometa algo, espera, dia tal, naquela hora, naquele momento, eu vou fazer, vai acontecer, e quem sabe esse filho, essa filha, coloca isso no coração, e fica esperançoso por esse momento, mas dentre a promessa, e o dia de recompensá-lo com aquilo que prometeu, não é porque você não ama, não é porque você não quer bem, não é porque você não está desejoso de cumprir, mas alguma variável pode alterar o percurso. E de repente chega o dia, chega a hora, você precisa encarar o filho, encarar a filha e dizer: olha, papai não havia mentido, mamãe não tinha feito aquela fala para te iludir, mas infelizmente eu não tenho como te atender. Infelizmente eu não tenho como trazer aquilo que eu havia prometido, querido. Isso o ser humano vive.
Mas Deus não. Não existe uma única promessa que Deus não tenha cumprido na vida dos seus filhos, aleluia. Não existe nenhuma pessoa que tenha ouvido de Deus: eu vou fazer isso na sua vida, e depois com autoridade chegou diante de Deus e disse assim: olha, escuta uma coisa, o Senhor prometeu, mas não fez, não aconteceu nada. Não, isso não existe em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu, porque Ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Por isso espere em Deus, de maneira silenciosa. Espere em Deus, que Ele é a sua esperança. O salmista consegue declarar acerca de Deus, e de maneira muito assertiva, outras tantas palavras que o descrevem em seu relacionamento com Deus. E ele diz: Deus é a nossa rocha. Meu irmão, deixa eu te falar o que isso significa na Bíblia. Quando você vai ler a parábola, Jesus falando sobre os dois fundamentos, Ele diz sobre uma casa construída sobre areia e a casa construída sobre a rocha. Jesus explica essa parábola dizendo assim: olha, sobre essa casa que foi construída vieram ventos, tempestades, veio uma correnteza contra ela, bateu com ímpeto. Aquela que estava edificada sobre a areia, ela ruiu e foi ao chão. Mas aquela que estava edificada sobre a rocha, ela se manteve firme, inabalável. Significa dizer, querido, que se você tem, se eu tenho Deus como a nossa rocha, nós estamos sobre um firme fundamento, e nós não seremos jamais abalados. Aconteça o que acontecer, vire a igreja de cabeça para baixo no Brasil, nós não seremos abalados. Sobre a nossa vida existe uma promessa, nós estamos alicerçados em Deus, que é a nossa rocha. Você precisa entender isso, e o salmista declara isso. Ele sabe muito bem que ele não está numa espécie de areia movediça, ele sabe muito bem que ele não está em um terreno pedregoso, mas com poucas pedrinhas, ainda incerto e infirme. Não, ele está sobre a rocha. Por isso ele consegue glorificar o Senhor, por isso ele consegue adorar a Deus, por isso ele consegue engrandecer o nome do Senhor. O salmista acrescenta dizendo: Deus é a nossa salvação. Meu irmão, se você não se sentiu condenado, ou quem sabe lá muito necessitado de salvação, você não entende o que isso significa.